o lugar onde os tambores dão ritmo a quem vive por aqui. A terra onde o sol se põe no mar, Salvador do Farol da Barra, do elevador Lacerda. E daqui também é o escritor brasileiro mais traduzido para o chinês. Autor de 37 livros, Jorge Amado viveu nesta casa por cerca de 40 anos. Foi o local que ele escolheu para ser depositadas as suas cinzas. Hoje, nós vamos conhecer um pouco mais da vida e da obra desse escritor brasileiro tão amado pelo mundo. Aqui funciona um dos memoriais que guarda a lembrança e multiplica o conhecimento sobre quem foi esse baiano. E fomos recebidos por 2 gerações de descendentes de Jorge Amado. Conversamos com o filho dele, João Jorge Amado, e com a neta, Maria João Amado. Pai e filha que são apaixonados pelo dono da casa, como não poderia deixar de ser. Eu li O Gato Malhado e Andorinha Sinhá e li A Bola e o Goleiro, que na verdade foi escrito quando eu era criança e eu acompanhei a escrita. Mas o primeiro livro adulto do meu avô que eu li foi o Capitães da Areia, que eu li com 11 anos de idade. E me lembro de chegar para o meu avô e dizer: poxa, avô, você matou Dora, isso não se faz. E ele deu uma risada parecendo com essa que você está dando para mim. Me disse: eu não matei, ela precisava morrer, não sou eu que decido o que é que vai acontecer, ela precisava morrer. E ela morreu, mas eu na época não fiquei muito convencida da resposta, não. Eu achei que ele podia ter poupado a Dora. Já imaginou? Ela cresceu por aqui sendo inspirada a todo momento pela convivência com um dos maiores autores do Brasil. Enquanto escreveu Capitães da Areia, Jorge Amado era filiado ao Partido Comunista. E os especialistas na obra amadiana garantem que os princípios ideológicos da esquerda fazem parte do romance. Na narrativa estão diversas formas de injustiça social, que são experimentadas por meninos em situação de rua que sobrevivem de furtos e trapaças. Estamos comemorando as enroladas que os Capitães da Areia fizeram, né? São os artistas esses meninos. Jorge Amado permaneceu filiado ao Partido Comunista de meados da década de 30 até 1955, quando pediu desfiliação. Uma questão meramente formal garante quem conviveu de perto com o autor. O se desligar significa deixar de ser um militante do partido, mas isso nunca o fez abandonar uma ideia a favor de um socialismo, no caso um socialismo democrático, mas um socialismo. E isso não interferiu nas relações dele com a República Popular da China. É o pensamento também de Gildeci Leite, professor de literatura da Universidade Estadual da Bahia, que estuda as características do texto do escritor. Quando Jorge Amado rompe com o partido, ele não deixa de ser comunista, não deixa de ser socialista, não deixa de pregar pelas liberdades individuais e coletivas. Jorge Amado foi casado com Zélia Gattai, sua companheira por 56 anos. Foi com ela que ele foi à China por 3 vezes e coube a Zélia escrever os artigos narrando e descrevendo como foram essas viagens. O número de bicicletas havia aumentado imensamente. O número de automóveis crescera também. Os rickshaws transportando passageiros, puxados por um único homem, fazendo de animal de tração que tanto nos impressionaram nas viagens anteriores, agora eram poucos. E, assim mesmo, transformados em triciclos, com condutor a pedalar. Passávamos por bairros inteiramente novos, recém-construídos, blocos de apartamentos ainda em construção. Um espaço da Casa Memorial é todo dedicado às lembranças de viagem de Jorge e Zélia. E nessa área histórica aqui do centro da primeira capital do Brasil, conhecida como Pelourinho, existe um outro espaço dedicado a cultivar a memória de Jorge Amado. O lugar é multissensorial e faz o visitante respirar o autor por vários ambientes. Já imaginou entrar embaixo da saia de Teresa Batista para ver um trecho do filme dessa personagem?
Realmente a cena que vemos aqui dentro não pode ficar exposta para as crianças. E se debruçando nesse balcão, damos de cara com o cenário da história de Dona Flor e seus 2 maridos. Acendendo velas nos becos, que estão falando alto pelos botecos, que gritam nos mercados, que com certeza está... Os 3 principais personagens do filme também podem ser vistos ao passar de elevador entre os andares do casarão. Mas é nessa área que está o que viemos procurar aqui. Um acervo que não fica exposto aos visitantes, somente aos pesquisadores que agendam as visitas. A função principal da casa é ser um arquivo, é ser uma área de pesquisa, tá? Então, assim, sim, boa parte dos nossos esforços é destinado aos pesquisadores. Então, a gente digitaliza o acervo, disponibiliza no nosso site, com a perspectiva de fazer uma pesquisa, tanto virtual, por meio da internet, ou vir em loco e fazer a pesquisa aqui. Tá? O acervo, a gente tem um processo de digitalização desse acervo. A primeira motivação foi da preservação, e a segunda motivação foi de facilitar justamente o acesso não só aqui em Salvador, mas em todo o mundo. O autor foi traduzido em 49 idiomas e dialetos, com obras publicadas em 52 países. E essa variedade está nessas prateleiras poliglotas da Fundação. Como exemplo, temos 5 dos 15 livros que foram traduzidos para o chinês. Na China, a recepção dele nunca aconteceu como um escritor local ou regional do Brasil, mas sim, nos dias de hoje mesmo, ele é apresentado aos chineses como um escritor brasileiro que permite conhecer a cultura assim brasileira. Ou seja, ele é mais um embaixador ou um representante típico da cultura e da literatura brasileira como um total. E sobre as traduções dos livros de Jorge Amado, nós precisamos voltar à casa onde ele viveu para ouvir de João Jorge uma das histórias curiosas que aconteceu com o escritor na China. Amado conversou com a esposa do poeta Xiao San, que havia lido Dona Flor e seus 2 maridos em inglês e também em chinês. Aí meu pai, que nunca lia traduções dos livros dele, perguntou a ela: e qual é a diferença que você nota na tradução para o chinês e para o inglês? Ela disse: olha, as 2 traduções são muito boas, mas tem algumas diferenças fundamentais. Por exemplo, quando a Dona Flor está já no final do livro, desesperada, que quer ver o Vadinho, e ela chama o Vadinho, na tradução chinesa, ela chama com coração. E na tradução inglesa, ela chama com, como se pode dizer, ela era extremamente tímida. Depois disse, com o sexo. O professor Gildeci Leite explica que 2 das principais características da obra de Jorge Amado é o culto à liberdade e a representação do oprimido. E ele explica como uma obra regionalista que trata sempre sobre assuntos tipicamente nordestinos, mais especificamente ainda da Bahia, torna-se sucesso no mundo todo. Você pode falar do seu local, mas fazer com que seja tão bem feito, com temas universais como o amor, a luta pela paz, a luta pela igualdade, e que isso transcenda as barreiras e as fronteiras, mesmo num período em que nós não tínhamos o apoio das grandes redes sociais, né? Jorge Amado é esse cara que consegue ser universal num período que você não tinha a tecnologia que tem hoje de apoio. Da Roma Negra, cidade da Bahia, Salvador, a cidade amada de Jorge, o amado escritor, Luiz Boaventura, em uma coprodução entre o Diário de Pernambuco e a Rádio Internacional da China.